A ti, este é o meu lugar, um lugar de entrega e dedicação, sacrifício e adoração a ti. Este lugar é a casa do Senhor, aleluia. Diante da presença de Deus nos derramamos, nos entregamos a Ele como sacrifício vivo de louvor. Senhor, eu quero sempre estar uma nova vida, novo tempo de alegria, sentir a tua paz, em teus braços descansar, ouvir a sua doce voz, viver em plena comunhão junto a ti. Declare com alegria: este é o meu lugar, este é o meu lugar. Senhor, em nome de Jesus, fecha teus olhos. Se você puder, comece a adorar ao Senhor, comece a declarar para Ele aquilo que você sente do Senhor, faz uma declaração de amor para o Senhor, aleluia, adora o nome dEle, a Ele toda a glória. O Senhor é o nosso Deus, digno de honra, digno de glória, digno de adoração, aleluia, honra e majestade pertencem ao Senhor. Pai, nós te adoramos, agradecidos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa, Senhor. Deus, que estão conosco nesse lugar, por aqueles, Senhor, que estão conectados também. Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque verdadeiramente o Senhor é um manancial, Senhor, cujas águas, Senhor, fluem constantemente. Deus, nós queremos nessa noite, mais uma vez, beber dessa fonte. Queremos mais uma vez, Senhor, receber o Teu renovo, receber a Tua edificação, o Teu fortalecimento, a certeza, Senhor, de que o Senhor continua e sempre continuará no controle absoluto de todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá ordens aos Teus anjos, acampa-os ao nosso redor. Declaramos que toda e qualquer arma forjada do mal seja tornada sem efeito em nome de Jesus. E que aqui, Senhor, Deus, Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para nos falar, para nos tocar, para nos edificar, para trazer o entendimento, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a adoração da Tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Aleluia, amém, Senhor, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti.
Senhor, toma o controle de nossas vidas. Nós nos entregamos, nós esperamos e ansiamos por Ti. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Aleluia, você pode erguer suas mãos, aplaudir, glorificar o nome dEle. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem Ti. Eu não vivo sem Ti. Sem Tua presença eu morro. Sem Tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem Ti. Eu não vivo sem Ti. Sem Tua presença eu morro. Sem Tua presença eu morro. Como eu Te amo, como eu Te quero. Sim, eu me prostro aos Seus pés. A minha vida eu Te consagro. Tudo que tenho é totalmente Teu. Como eu Te amo, como eu Te quero. Sim, eu me prostro aos Teus pés. A minha vida eu Te consagro. Tudo que tenho é totalmente Teu. Tudo que sou é totalmente Teu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso,
totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Somente amo, somente quero. Se eu me prostro aos seus pés, A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Aleluia. tudo que sou Amém, Jesus. é totalmente teu. Aleluia, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, Pai, é para o louvor da Tua glória. É para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu propósito, Senhor, se cumpra, para que o Senhor possa olhar para as nossas vidas, Senhor, e se alegrar em nós. Oh, Deus, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, não como o Senhor nos ama. Oh, Deus, porque o Teu amor excede todo o entendimento. O Teu amor, Senhor, custou o preço precioso do sangue do Senhor. Oh, Deus, queremos Te honrar com tudo que temos, tudo que somos. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém, Senhor. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e exaltar o Senhor. Você pode estar assentado, queridos. Sejam todos bem-vindos. Estamos tendo alguns problemas técnicos aqui na transmissão via YouTube, não é isso? Então, solicitamos aos queridos aí que puderem migrar para o Facebook, ok? Para que vocês possam acompanhar o culto em nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos, queridos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nessa noite você seja edificado no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós estamos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, não é? Reunidos como igreja, não é? Sendo sustentados pelo Senhor, sendo abençoados pelo Senhor, sendo providos pelo Senhor, porque só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração. No próximo sábado nós vamos ter um evento. Queria chamar a Cecília aqui para falar sobre esse evento. Creio que nós ainda temos vagas, não é isso? Graças e paz, queridos. No próximo sábado à tarde, a partir das 15 horas, o Conselho de Jovens Evangélicos vai estar promovendo aqui na igreja uma sala de adoração. É o primeiro evento que a gente promove neste formato, né? Vai ser momentos de adoração, não tem uma regra de culto, né? Então vão ser louvores, algum irmão vai trazer uma palavra, o Marcelo, lá da Igreja Ceifa, e vão estar aqui vários representantes de outras igrejas também, para este momento de comunhão, de adoração, de ouvirmos o Senhor, né? A gente tem estado tanto tempo separados, né? E como a gente está fazendo aqui na igreja, a gente tem uma limitação de espaço, né? E por protocolo de segurança, a gente tem vagas limitadas. Então, se algum irmão quiser participar, é só me procurar para a gente fazer a inscrição. Aleluia. Esse negócio de inscrição, né? A gente crê que daqui a pouco isso vai acabar, né? Cremos que quando acabar, algum irmão vai ligar e falar assim, olha, não botaram o link, o que houve? Né? Mas em nome de Jesus nós cremos que logo, logo essa situação vai passar e nós vamos poder, em nome do Senhor Jesus, voltar, não é? A estar reunidos sem essa preocupação, em nome do Senhor Jesus. Quero, em nome do Senhor, proceder aqui o nosso momento de dedicação, se os queridos puderem mais uma vez ficarem de pé. Quero ler o texto que está no livro de Gênesis,
capítulo 14. Quero ler alguns versos alternados. Não vou ler todo o texto, mas quero ler alguns versos. Versículo 14, capítulo 14, versículo 14, diz assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Versículo 17: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale dos reis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que coisa interessante. Nós temos visto algumas pessoas que têm dificuldade de entender que dízimo é algo espiritual. Algumas pessoas insistem em achar que dízimo tem a ver com dinheiro. Não, dízimo tem a ver com espiritual. Esse texto, queridos, eu quero só fazer um resumo rápido. Ele fala de quando três reis poderosos, ou seja, 3 exércitos, eles vêm sobre a cidade de Sodoma e Gomorra antes da destruição, e eles lutam ali, e eles levam toda a riqueza da cidade, e levam escravos, reféns, e entre eles estava Ló, sobrinho de Abraão. E o que Abraão faz? Abraão não era um capitão, ele não era um general, ele não tinha um exército. Mas ele, diz o texto no versículo 14, ele seleciona dos mais capazes do seu clã, 318 homens valentes, para lutarem contra 3 reis, 3 exércitos. Olha que luta desigual, né? Mas a palavra diz aqui, através de Melquisedeque, que foi Deus que entregou os inimigos nas mãos de Abraão. Aleluia. E ele lutou contra 3 reis, ele lutou contra 3 exércitos e ele venceu. E ele trouxe todos de volta. Todo despojo ele trouxe de volta. E a Bíblia diz que quando ele se encontra ali com Melquisedeque, esse homem misterioso, que nós não sabemos quem era, não é? Podemos quase afirmar que ali estava um servo, um sacerdote, alguém que ele conhecia, porque ele reconhece nesse homem a autoridade de Deus. Esse homem traz pão e vinho. O que significa isso? Aliança. Aleluia. E ele o abençoa. Escute isso, querido. Escute isso. Deus nos chama para uma aliança. E quando nós aceitamos a aliança que o Senhor nos oferece, nós somos abençoados. E só depois, veja só depois, Abraão vai entregar a ele o dízimo de tudo. Olha só, você está entendendo como é que isso é espiritual? Não se trata de algo material, não se trata de apenas Abraão chegar e falar assim: olha, eu vou te oferecer alguma coisa, você me abençoa. Não, a bênção já tinha sido liberada. É por isso que nós temos dito sempre, meu irmão, nós já somos abençoados. E por sermos abençoados, nós entendemos esse princípio de bênção. E reconhecemos a autoridade de Deus sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa despensa, sobre todas as áreas. E por reconhecermos isso, nós entregamos ao Senhor aquilo que nós sabemos que pertence a Ele. Aleluia. Amém, querido? Nós vamos estar orando também, temos aqui alguns pedidos de oração. Pelo senhor Rogério Hertal, está acamado com prótese no joelho. Também pela nossa irmã Kétila, que foi submetida a uma cirurgia, já está em casa, não é? E nós vamos estar orando pela recuperação dela, pela vida do Tiago também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Segura a tua semente. Pai, obrigado, Senhor,
pelo exemplo da tua fidelidade na vida do teu servo Abraão. Obrigado, Senhor, porque aqueles que estão contigo, Senhor, são sempre maioria. Não importa, Senhor, o poderio do inimigo, não importa as ameaças, não importa as circunstâncias, aqueles que estão com o Senhor sempre serão vitoriosos, Senhor. Sempre serão abençoados, sempre permanecerão debaixo de aliança, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, consagramos a Ti nosso dízimo, a nossa oferta, reconhecendo a Tua autoridade sobre as nossas vidas, reconhecendo que tudo que temos e somos vem do Senhor. O Senhor é o nosso provedor, é o nosso sustentador. E nós queremos, Senhor, nesse momento clamar pelas vidas, Senhor, que estão enfermas, por aqueles, Senhor, que estão internados, por aqueles, Senhor, que estão acometidos do Covid-19, por aqueles que estão, Senhor, numa unidade de tratamento intensivo. Pai, nós oramos aqui pela vida do Senhor Rogério Hertal. Pedimos, Senhor, que a Tua poderosa mão esteja estendida sobre ele agora, Pai. O Senhor possa restaurá-lo, Senhor, para a glória do Teu nome. E faça isso, Senhor, de forma que não haja dúvida que é o Senhor que está fazendo, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida da irmã Kétila, a recuperação da sua cirurgia, Senhor. Pai, nós queremos profetizar que em poucos dias a Tua serva estará completamente restaurada, Senhor. Abençoa a vida do Tiago também. Cuida, Senhor, dessa família, em nome do Senhor Jesus. E nós pedimos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, visita agora cada casa, cada família, Senhor, que tem alguém que está enfermo. Visita agora, Senhor, os hospitais, Senhor. Pai, nós queremos profetizar vida, Senhor. Queremos profetizar cura. Queremos profetizar restauração. Porque no nome de Jesus há poder, Senhor. Aleluia. No nome de Jesus há poder. E é por esse nome que está acima de todo nome que nós queremos declarar cura e restauração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos semear, querida, a nossa semente, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me,
dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia! Adore esse Deus tremendo, querido. Aleluia. Podem estar assentados, queridos. Quero poder ler nesse momento o texto da palavra, na qual nós estaremos meditando, refletindo nessa noite. O texto está na epístola ou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. O pastor vai estar lendo a versão NVI. Efésios 5, de 14 ao 18. Diz assim a palavra: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Aleluia. Queridos, essa palavra, Paulo está falando de tempo. Ele está falando de tempo. Ele está falando sobre a nossa, ou no caso, a percepção de tempo da igreja que inicialmente recebeu essa carta. Interessante que uma expressão que a gente tem ouvido muito ultimamente, não é? É a expressão: eu não tenho tempo. Não é assim? Eu não tenho tempo. E várias vezes a gente ouve as pessoas dizerem, né? Pastor, parece que as horas hoje passam muito mais rápido que antigamente, não é? Parece que antigamente as coisas eram mais tranquilas, hoje o tempo parece que voa. Essa semana mesmo alguém dizia: olha, nós já estamos entrando aí na segunda quinzena do mês de agosto. Quer dizer, daqui agora para o final do ano é só um pulo, não é? A gente já está, não é? Já passamos da metade do ano. Então a nossa impressão, queridos, é que o tempo está voando, mas na verdade não é isso. O tempo continua passando como sempre passou, não é? A questão é que nós estamos vivendo hoje, a nossa vida moderna é muito agitada. E por termos essa vida agitada, nós temos cada vez menos opções para usar o nosso tempo. E por causa disso, desse corre-corre, nós temos uma perspectiva de que o tempo está passando mais rápido. Mas na verdade não é nada disso. Nós é que estamos atarefados, nós é que estamos correndo, né? E o que Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso, e a nós também, é exatamente sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Queria que você refletisse sobre essa pergunta: o que é que você está fazendo com o seu tempo? Recentemente, uma universidade dos Estados Unidos divulgou uma estatística. Eu achei muito interessante. E nessa estatística, é claro que dentro da perspectiva dos norte-americanos, né, que tem uma média de vida em torno de 75 anos, e eles, então, nessa pesquisa concluíram que desses 75 anos, ou mais ou menos isso, 25 anos nós passamos dormindo. Olha só, 25 anos da nossa vida a gente passa dormindo, não é? Eles concluíram que mais ou menos 10 anos nós passamos trabalhando. 10 anos trabalhando, 9 anos assistindo TV. Olha que coisa.
9 anos assistindo TV. Né? E 4 anos dirigindo. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu não dirijo. Então com certeza você está no carona, ou está olhando o celular, ou está dormindo também, né? Não é? É claro que nessa época aqui talvez o celular não fosse tão popular quando eles fizeram essa pesquisa, porque certamente iria aparecer aqui, não é? Uma quantidade de anos também surpreendente em relação ao tempo que a gente fica no celular, não é? Porque hoje você anda na rua, você vê as pessoas tudo assim olhando o celular, não é? Já tá acontecendo problema de trânsito, de quase atropelar pessoas, quase pessoas serem atropeladas, porque ele está atravessando a rua e ele só está olhando o celular. Então, queridos, o que é que você tem feito com o seu tempo? Aquele tempo que a gente desperdiça, aquele tempo que a gente deixa passar, ele vai se transformar no final em anos. A gente não para pensar nisso, né? 25 anos dormindo, você já imaginou? 25 anos, em média, a gente passa dormindo. Eu acho que tem gente que passa mais tempo, né? Acho que tem gente que passa aí quase uns 50 anos dormindo, né? É quase uma hibernação, né? É quase uma hibernação, não é? Então, queridos, o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui? Entenda isso para que você possa entender o que o Espírito quer ministrar ao nosso coração. A palavra fala sobre 2 tipos de tempo. A palavra fala do tempo normal, que é o cronos, é o tempo cronológico, tempo normal, não é? As 24 horas do dia, não é? E a Bíblia fala do kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo da oportunidade, é o tempo da manifestação daquilo que Deus quer trazer à existência. E o que Paulo está falando aqui, queridos, preste atenção nisso, é que o uso do nosso tempo, ele vai colaborar para a manifestação do tempo de Deus. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O uso do nosso tempo, a forma como você tem usado o seu tempo, vai determinar se Deus vai ou não trazer à existência o tempo dele na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. O povo de Deus peregrinou quanto tempo no deserto? Isso é um texto muito conhecido nosso. Quanto tempo foi? 40 anos. Sabe em quanto tempo eles deveriam ter chegado? Em 2. Isso porque eles acamparam lá no Sinai e ficaram mais de 1 ano acampados no Sinai, construindo o tabernáculo, construindo a Arca da Aliança, construindo todos os implementos que Deus havia ordenado para o culto, para a adoração. Eles ficaram mais de 1 ano lá no Monte Sinai. Então foram 2 anos, ou seja, de caminhada mesmo, não é? Foi menos de 1 ano de caminhada do Sinai até a Terra Prometida. Então 2 anos, irmãos, eles deveriam ter chegado. E no entanto, porque eles não souberam aproveitar o tempo deles, eles perderam a oportunidade de Deus e tiveram que ficar mais 38 anos para que só a outra geração entrasse e possuísse a promessa. Isso deve trazer uma reflexão no nosso coração. Porque se você não se der conta disso, se você acha que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser feito de forma automática e acabou, não importa o que você faça, você está enganado. A forma como você tem lidado, administrado o teu tempo, porque, meu irmão, escute isso, o tempo que Deus te deu, que a gente não sabe quanto é, não é? Você sabe quanto tempo você tem? Amém ou não amém? Se você souber, me fala aí como é que você descobriu, porque eu não sei. Não é? Eu não sei. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Meu pai, hoje eu tenho 58 anos. Meu pai, quando tinha 50 anos, faleceu. E ele tinha ido, poucos dias antes do acidente, que ceifou a vida dele, ele tinha ido ao médico, ele era muito brincalhão. E ele falava assim, olha, eu fui no médico, o médico falou que eu tenho mais de 200 anos de vida. Ele brincava. E ele tinha apenas alguns meses de vida. Então nós não sabemos o tempo que a gente tem.
Se Deus pudesse dizer para você, filho, você tem mais 3 meses, você tem mais 10 anos, mais 15 anos, imagina, nem seria bom, né? Fala a verdade, irmão. Imagina você, na véspera do dia que Deus... Você ia morrer por antecedência. Não é? Meu Deus, está chegando a hora. Não é? A gente quando lê aqui a profecia de Isaías ao rei Ezequias, né? Ele chegou lá e falou, arruma a tua casa, você vai morrer. O rei virou para o canto, chorou, clamou. A Bíblia diz que Isaías ainda estava lá no pátio saindo, o Espírito Santo veio e falou, volta lá, e fala para ele que eu estou dando mais 15 anos para ele. Então, queridos, nós não sabemos. Agora, o que a gente sabe é que o tempo que você tem, é você que administra. Amém? Você está aqui? É você que determina o que você faz com o seu tempo. Aí você vê um negócio desse aqui, né? 4 anos dirigindo, 9 anos assistindo TV. Se pudesse fazer uma estatística, quantos anos apareceria aqui lendo a Bíblia? Orando? Será que daria para aparecer? Ou ia aparecer só alguns meses aqui? Na escala de anos ia aparecer só alguns meses, porque o tempo que a gente tem dedicado à oração, o tempo que a gente tem dedicado à presença de Deus, a ler a palavra, tem sido tão pouco, que não somaria talvez nem um ano no final da nossa vida. Aí você fala, como muitas pessoas têm dito, pastor, eu não tenho tempo. Não, tempo você tem. Você decide o que você faz com o seu tempo. Por que muitas pessoas não têm experimentado o Kairos, o tempo de Deus, o tempo sobrenatural de Deus? Por que não? Porque não aprenderam a administrar o seu tempo. Amém, queridos? E eu quero fazer um raio-x desse texto com vocês, para a gente entender o contexto do que Paulo está falando para nós aqui. A primeira coisa aqui no versículo 15 que me chamou a atenção é que ele vai falar: tenham o cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou na versão Almeida Revista e Atualizada, vede prudentemente como andais. Olha só, preste atenção em como você tem andado. Ele vai dizer, não como insensatos ou nécios, mas como sábios. Então, o que significa? O Paulo usa uma palavra aqui que significa imprudente, tolo. Fazendo uma tradução assim mais livre, distraído. Distraído. Vou te dar um exemplo. Não sei se já aconteceu isso na sua casa. Você coloca o café para esquentar. Você não está fazendo café, o café já estava pronto, você só vai esquentar. Né? Aí você bota lá, liga o fogo, né? E quando você está parado olhando para o bule, parece que o troço não esquenta. Não é? Você está ali parado, não está acontecendo nada. Aí você fala assim, vou pegar um negócio na geladeira. Aí você corre e vai pegar um negócio na geladeira. Aí você lembra e vai fazer uma outra coisa. Aí você faz aí volta lá, dá uma olhadinha, não está acontecendo nada. Não é? E de repente, quando você menos espera, você escuta aquele barulho assim. Aí o engraçado é que o café, quando ferve, é igual um vulcão, né? Aí suja o fogão todo, faz aquela lambança. Aí você, esqueci que o café estava no fogo. Esse é o sentido do que Paulo está falando aqui. Vede prudentemente como andais. Preste atenção em como você está vivendo. Não como nécios, não como distraídos, mas como alguém que está prestando atenção, sábio. Amém, querido? É assim que a gente aprende a administrar o nosso tempo. É assim, queridos, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. No versículo 14, o versículo que nós iniciamos a leitura, Paulo vai fazer uma alusão a provavelmente um hino antigo,
quando diz aqui, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Provavelmente essa citação de Paulo é uma citação, fazia parte de um hino, de um cântico que as pessoas conheciam. Então, por que ele está usando essa parte do hino aqui, trazendo no contexto da palavra? Ele está dizendo, nós precisamos despertar. Amém, meu irmão? Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Você precisa despertar. Nós precisamos mandar embora tudo aquilo que tem distraído as nossas vidas. E o tempo está passando. E o tempo está passando e a gente está perdendo, irmãos, tempo importante para trazer à existência aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Comece a prestar atenção no que você está fazendo. Comece a prestar atenção no teu tempo. Comece a reorganizar a sua rotina. Preste atenção, queridos. E quando a gente começa a pensar sobre como nós administramos o nosso tempo, a gente começa a perceber que geralmente a gente só dá atenção às coisas urgentes. Mas antes de algo se tornar urgente, ele era só importante. É assim ou não é? Já aconteceu de você lembrar de um compromisso importante, que você tinha que ter se preparado, que você tinha que ter feito uma série de coisas, e você só lembrou no dia? Irmão? Aí você sai correndo, desesperado, você esquece tudo. Por quê? Porque era algo importante que você desconsiderou, e o que era importante virou urgente, e o que era urgente tinha que ser feito em cima da hora, e você perdeu um tempo precioso. Então a primeira coisa que Paulo vai chamar a nossa atenção aqui, queridos, é exatamente sobre isso. Preste atenção, desperta tu que dormes, veja prudentemente, seja sábio, seja sábio. Eu tive um professor no seminário, de uma matéria chamada Metodologia da Pesquisa, e ele falou uma coisa interessante, eu nunca esqueci isso, sobre o hábito de ler. É interessante que às vezes a gente começa a ler um livro, não sei se isso já aconteceu com vocês, e você está ali lendo o livro, né? Mas a sua mente está pensando em outra coisa, você não está pensando no que você está lendo. Aí você lê um capítulo, você lê dois, de repente você para e fala assim, o que eu li? Você não lembra. Ué, eu esqueci. Aí ele falava uma coisa interessante, ele fala, você precisa educar a sua mente. Quando você começar a ler e esquecer, o que você faz? Você volta no início e começa de novo. Até que o teu cérebro comece a se conectar com aquilo que você está lendo. Então é isso que Paulo está dizendo para nós. Desperta, preste atenção. Não seja insensato, não seja tolo, não seja distraído. Comece a prestar atenção em como você está tomando decisões no tempo que você tem, que nós não sabemos qual é. Amém, igreja? Versículo 16. A versão RA fala assim, remindo o tempo. A versão NVI diz, aproveitando as oportunidades. E eu fui lá no original. Eu queria entender o que Paulo estava falando aqui no original. E eu descobri uma coisa muito interessante, porque a palavra que Paulo usa aqui para remir, ou para aproveitar, é uma palavra que pode ser traduzida como resgate. Olha só que coisa interessante. Resgate, exatamente isso que você pensou, quando você paga para ter de volta aquilo que já era seu. Quando você paga para poder trazer de novo para você algo que um dia já foi seu e você perdeu. E quando Paulo fala aqui de oportunidade, na versão anterior, tempo, remindo o tempo. Tempo aqui não é cronos, é kairos. Ele está falando de um outro tempo, não é o tempo cronológico. Ele está falando do tempo da manifestação de Deus. É o tempo decisivo, é o tempo adequado, é o tempo certo, é o tempo favorável em que Deus vai trazer à existência aquilo que Ele sempre teve para você. Aleluia!
Então qual seria, queridos, assim numa tradução mais livre, essa expressão de Paulo aqui no versículo 16? Ele está dizendo que resgate aquilo que Deus tem para você, resgate o tempo de Deus para você, resgate as oportunidades de Deus para você, traga de novamente à sua vida aquilo que Deus sempre quis trazer e por algum motivo você perdeu. Aleluia. Aí você vai dizer, pastor, eu posso trazer a existência? Pode. Como você também pode perder. Quantas pessoas, queridos, têm perdido um tempo precioso? E muitos até chegam a dizer, pastor, Deus não cumpriu a promessa. Não, irmãos. A gente esquece que existe aquela parte da promessa que cabe a nós. Não é? Existe aquela parte da promessa que nós é que temos que agir, aí você não age e depois você diz que Deus não cumpriu. Não foi Deus, foi você. Então entenda, irmãos, eu achei isso extraordinário. Paulo está dizendo para nós, querido, resgate a oportunidade de Deus para você. Porque os dias são o quê? Maus. Os dias são maus. Você é consumido pelos dias, é ou não é, irmãos? Você é consumido. Quantas vezes você planeja alguma coisa para um dia e dá tudo errado? É isso que Paulo está dizendo, os dias são maus. Os dias são maus. A gente tem autoridade para decidir no nosso tempo, mas a gente não tem autoridade para decidir no tempo do outro. Nas circunstâncias que estão fora do nosso contexto, a gente não tem. Não é? Deixa eu dar um exemplo bíblico para você entender isso na prática. Gênesis 12 nos conta que Deus chamou Abraão para sair do lugar que ele estava e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Você lembra quantos anos ele tinha nessa época? Você lembra? Gênesis 12? 75. Olha só, irmãos. O que você pensa em fazer com 75 anos? Vai dizer, pastor, 75 anos eu já vou estar aposentado, né? Eu vou estar lá de frente para a praia, deitado numa rede, ou sentado numa cadeira, uma espreguiçadeira, chupando um picolé, dando um mergulhinho, né? Mas o que Deus tinha com Abraão estava começando quando ele tinha 75 anos. Olha só, olha a expectativa de tempo aqui, irmãos. E dentre as promessas que Deus vai fazer para ele, Deus vai dizer para ele que ele seria pai de uma grande nação. Ou seja, ele teria filhos. Olha só, 75 anos, a esposa tinha 70, e além da idade avançada, ela era o quê? Estéril. Olha só, irmãos. Eu estou fazendo um resumo aqui só para você entender. Quando ele tinha 86 anos, 86, 11 anos depois, ele estava meio abatido, estava desanimado, porque a promessa ainda não tinha se cumprido. Aí Deus vem a ele, Deus conversa com ele, Deus renova, está lá no capítulo 16, Deus renova a fé, Deus fala assim, olha, sai da tenda, Abraão, sai da tenda. E ele saiu, o Senhor falou assim, conta aquelas estrelas lá. Você já viu estrela, irmão? Quando você está num lugar que não tem iluminação, Deus falou para ele, conta lá. Assim será a tua descendência. Aleluia. 86 anos, irmãos. Deus renovando a promessa, Deus renovando a fé dele. Quando ele tinha 100 anos, Isaac nasce. Olha só, 25 anos depois da promessa. Sabe quanto tempo Deus deu a Abraão depois disso? 75 anos. Ele tinha 75 quando o Senhor chamou. Ele esperou 25 para a promessa se cumprir. E Deus deu a ele mais 75 anos. Ele viu o filho crescer. Ele viu o filho se casar. Ele conheceu os netos.
Você está entendendo o que é resgatar o Kairós de Deus? Resgatar, quando você alinha o teu tempo ao tempo de Deus, quando você está disposto a obedecer, quando você está disposto a abrir mão de alguma coisa por causa de algo que Deus te pediu, meu irmão, Deus traz à existência o que você não imagina. Eu quero crer que Deus não deu 75 anos a mais, ou seja, 175 anos, com Abraão todo torto, sentindo dor. Me ajuda aqui, pega minha muleta lá. Não, eu entendo, queridos, eu quero crer em nome de Jesus, que Deus deu vigor. Deve ter jogado muita bola com Isaac lá. E ele ainda conheceu os netos, Esaú e Jacó. Eu fui pesquisar isso para poder declarar isso aqui para vocês. Porque a Bíblia diz que Isaac tinha 66 anos quando os filhos nasceram. Então ele conheceu os netos. Ele conheceu os netos. Pegou os netos no colo. Então, querido, muitas vezes, sabe o que Satanás tem feito? Satanás tem trazido uma expectativa para você de que não tem mais tempo para Deus cumprir a promessa dele. Escute isso. Você está orando há muitos anos, esperou a promessa há muito tempo, você tinha uma perspectiva e uma expectativa, a promessa não se cumpriu, você falou, agora já era, passou o tempo, eu já estou velho, eu não vou ver mais Deus fazer isso, irmão. Deus traz à existência o tempo dele, a manifestação do tempo de Deus. Significa que aquilo que você não espera, aquilo que muitas vezes você achava que não ia ver, Deus vai trazer à existência. Mas nós precisamos alinhar o nosso tempo ao tempo de Deus. Aleluia. E a última coisa que eu queria destacar aqui é que Paulo vai falar exatamente como eu e você, como nós podemos alinhar o nosso tempo ao tempo de Deus para que o Kairós, para que a oportunidade de Deus aconteça. Ele vai falar isso nos versículos 17 e 18, preste atenção. Portanto, não sejam insensatos. Ele mais uma vez vai falar isso. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Duas coisas, queridos, que eu queria que você refletisse comigo aqui. Duas coisas fundamentais para que nós possamos aprender a discernir o tempo. Prestar atenção no que nós temos feito com o nosso tempo. E a primeira é compreender a vontade do Senhor. Amém? Fala para o seu irmão assim, você precisa conhecer a vontade de Deus. A Bíblia diz na palavra do próprio apóstolo Paulo que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Qual é o problema da vontade de Deus? É quando nós não a conhecemos. Qual o problema da vontade de Deus? É quando nós interpretamos algo que nós queremos como sendo a vontade de Deus. É interessante quando você está convencido de alguma coisa, dificilmente você vai ser dissuadido, né? Dificilmente. Algumas pessoas muitas vezes me procuram, pastor, queria um conselho. Situação é essa, assim, assim, o que o senhor acha? E a gente vai conversar, a gente vai aconselhar, mas no final a pessoa vai fazer o contrário. Aí eu chego à conclusão que a pessoa não queria o conselho, a pessoa só queria saber o que eu pensava sobre o assunto. Se eu ia concordar com ele ou não. Mas ele já estava decidido no que ele ia fazer. Então, queridos, o nosso problema é esse. Se você quer entender como tomar as decisões corretas, como usar bem o tempo que você tem, então comece a conhecer a vontade de Deus. Comece a caminhar na direção da vontade de Deus. Comece a priorizar na sua vida a vontade de Deus. Porque se você entender a vontade de Deus,
você vai tomar as decisões corretas, você vai usar bem o seu tempo. E outra coisa que Paulo vai falar aqui, ele vai falar sobre enchimento, não é? É interessante isso, ele vai falar que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, estou lendo a versão RA, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Por que Paulo está falando de vinho e está falando do Espírito? Você já pensou sobre isso? Por que Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, na versão NVI, no qual há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque Paulo está dizendo que você escolhe aquilo que vai encher a sua vida. Amém ou não amém? É você que escolhe, querido. A palavra que Paulo usa aqui no grego, ela significa preencher alguma coisa. Significa ser suprido. Ser suprido. Significa encher alguma coisa até não ter mais espaço. Olha só. Sabe quando você enche o copo, assim, um copo, não é? Você chega a olhar assim, a água já está quase, não tem como colocar nem mais uma gotinha. Esse é o sentido. Mas não é o sentido de algo que você faz, é o sentido de algo que você permite que seja feito com você. É diferente. Não é você que enche, é você que escolhe o que vai te encher. Amém ou não amém? É você que escolhe. Então veja, queridos, olha, duas coisas fundamentais, preste atenção nisso. Conhecer a vontade de Deus e deixar que Ele nos encha de quê? Do Espírito Santo. Amém? E aí eu quero perguntar uma coisa para você, meu irmão, para você que está nos assistindo. O que tem enchido a sua vida? Porque o que enche a sua vida é aquilo que você permite. A gente vai deixando acontecer, não é assim? É ou não é? A gente vai deixando. Me lembro que, uma ocasião, nós viajamos para um congresso, lá em Guarapari, eu e um outro pastor, viajamos no meu carro, e nós trouxemos na mala, na volta, vários materiais sobre missões, panfletos, livros, e a gente colocou na mala do carro, e quando nós voltamos, pegamos muita chuva, e eu não sabia que meu carro estava com uma infiltração de água. A água estava entrando pela borracha da lanterna. E quando eu cheguei na casa dele, ele falou, você abre lá para eu pegar o material? Eu falei, claro. Quando eu abri, literalmente uma piscina dentro da minha mala. O material todo boiando. Eu falei, Jesus, mala de roupa, imagina, bolsa, tudo molhado, tudo molhado. Eu falei, meu Deus. Depois eu fui desmontar, fui olhar com calma, descobri que era um lugarzinho pequenininho, irmãos. Um lugarzinho pequenininho. Mas durante todo o tempo da viagem, de Guarapari até Friburgo, a água foi entrando, foi pingando, foi pingando, foi pingando, até alagar a mala toda. Então escute isso, queridos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. O diabo, ele nunca vai trazer um caminhão pipa para encher a sua vida. Ele vai trazer uma gotinha de alguma coisa, ele vai colocar lá. Aí ele vai perceber que você não se importou, ele vai perceber que você não se alertou. Aí ele traz mais uma gotinha e coloca lá, e ele traz mais uma, e ele vai, até que você se torne o quê? Cheio de algo que não é o Espírito Santo. Aí você diz, pastor, mas eu preciso entender o que eu preciso fazer com o meu tempo. Se você não estiver cheio do Espírito, você vai continuar perdendo tempo.
Vou te dar um exemplo bíblico. Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Eu vou ler o texto para você. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Irmão, escute isso. Deus literalmente parou o tempo para que o povo dele pudesse vencer uma batalha. Aleluia. Deus parou o tempo, o sol ficou parado. Aí os estudiosos: não, pastor, foi um eclipse. Que eclipse? Coisa nenhuma. Sei lá o que aconteceu, se a terra parou de girar, se o sol... Eu não sei, é milagre, irmão. Milagre não dá para explicar, não. Mas o que aconteceu é que não podia escurecer, porque a batalha precisava continuar. Josué estava ali, conhecia a vontade de Deus, ele estava cheio do Espírito. Você está aqui? Como é que alguém em sã consciência vai ordenar o sol? Ele não orou para dizer: Senhor, segura o sol. Ele já deu a ordem para o sol: Sol, para aí, sol. Lua, para. Porque nós precisamos continuar essa batalha. Nós precisamos vencer os nossos inimigos. Não pode escurecer. E a Bíblia diz que Deus parou o sol. Um dia inteiro o sol ficou parado. Irmão, entenda isso. Quando a gente está firmado na vontade de Deus, cheio do Espírito, você vai trazer existência o Kairos de Deus, você vai trazer existência o tempo de Deus, você vai trazer existência o sobrenatural de Deus. Entenda isso, irmão. Se você me perguntar: pastor, Deus quer trazer essa manifestação sobre a minha vida, eu vou dizer para você sem medo de errar: claro que quer. Claro que Deus quer fazer milagres, claro que Deus quer trazer oportunidades que você não conhece à existência. Mas muitas vezes o que Deus quer trazer vai depender do resultado de como você tem usado o seu tempo. Imagina se você orou por alguma coisa, não é? Durante muito tempo. Eu já vi isso acontecer. E Deus escolheu um lugar para te entregar aquela bênção. Deus escolheu um tempo para te entregar aquela bênção. Só que você não entendeu isso. Você não estava onde Deus determinou, no tempo que Deus determinou. E aí o que aconteceu? O anjo foi lá e você não estava. Então, queridos, vou fazer novamente a mesma pergunta que o pastor fez lá no início. O que é que você tem feito com o seu tempo? Nós não sabemos, irmãos, quando será o nosso tempo. Pode ser que hoje é a última vez que o pastor está pregando aqui. Você vai dizer: não, pastor, de jeito nenhum. Eu falei: eu não sei, irmãos, eu não sei. Se Deus me chamar. O que você tem feito com o seu tempo, irmão? A igreja primitiva tinha um cântico. Ele é retratado no livro de Atos. Era um cântico cantado em aramaico. Era chamado de Maranata. Significa: a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. É como se a igreja estivesse dizendo: Senhor, pode vir agora, nós estamos prontos. Aleluia. O que é que você tem feito com o teu tempo? Não desperdice o teu tempo, porque existem manifestações do sobrenatural de Deus que só virão à existência se você aprender a remir o tempo. Você aprender a resgatar aquilo que Deus sempre teve para você e que ainda não veio, porque você tomou decisões erradas.
você tomou decisões erradas. Eu me lembro que uma ocasião eu estava dirigindo e foi logo assim que nós começamos. Eu só vou contar essa experiência para a gente orar. Foi logo assim que nós começamos o Ministério Kadosh, lá em 2004 mais ou menos. E um pastor, um determinado pastor, eu soube, pensava que ele era meu amigo e eu o tinha como amigo. Ele tinha falado alguma coisa muito ruim a meu respeito. Eu fiquei muito triste com aquilo. Passados uns dias, eu estava saindo de carro, o Espírito Santo falou claramente comigo: vai lá no hospital abençoar ele. Ele tinha feito uma cirurgia cardíaca, estava internado lá no São Lucas, em Friburgo. E o Senhor falou claramente comigo: vai lá orar por ele. Eu quero que você vá lá. Eu falei: Senhor, eu não vou. Manda outro, Senhor. Eu não. O camarada falou mal de mim, logo eu que vou orar por ele. O Senhor falou: você vai lá orar por ele. Deus tem hora que pega a gente de jeito, né? Aí eu fui. Irmãos, quando eu cheguei no quarto dele, quando ele me viu entrar na porta, eu acho que se tivesse um buraco ali, ele se jogava. Eu acho que era a última pessoa do mundo que ele esperava chegar ali, era eu. Eu tive que chegar lá, abraçar ele, orar por ele e abençoar a vida dele. Você está entendendo, queridos? Tomar decisão no tempo de Deus significa muitas vezes fazer alguma coisa que você não quer fazer. Significa muitas vezes, queridos, colocar no teu planejamento, na tua rotina, algo que você não pensava que seria necessário. Mas você vai começar a entender: não, peraí, Deus está me direcionando para isso. Amém? Então pensa sobre isso. O que é que você tem feito com o teu tempo? Porque Deus quer manifestar o tempo dele na nossa vida, mas vai depender de você. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo tempo, Senhor, que o Senhor nos tem dado, pela tua palavra que nos tem ensinado, Senhor, pelas tuas promessas, por tudo quanto o Senhor tem, Senhor, estabelecido na tua presença para nossas vidas, para as nossas famílias, para a tua igreja, Senhor. Pai, pedimos perdão porque muitas vezes, Senhor, nós temos tomado decisões erradas, nós temos desperdiçado esse tempo precioso que o Senhor nos tem dado. Nos dá sabedoria, Senhor, que nós possamos lançar fora toda insensatez, toda tolice, tudo aquilo, Senhor, que nos tem feito distrair, tudo aquilo que nos tem levado para um lugar onde não é o lugar em que o teu Kairós se manifestará. Sela, Senhor, a tua palavra no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a conhecer a tua vontade. Manifeste-se a nós, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos nos apropriar daquilo que é o teu propósito, a tua vontade. Queremos nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor, para que nós possamos então, e só então, sermos cheios do teu Espírito. Para que possamos viver uma vida cristã com ousadia, tomando decisões, Senhor, que vão a cada dia trazer à existência aquilo que está no teu coração, Senhor. Abençoa teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa cada vida que ouviu a tua palavra, Pai. Frutifica através dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos estar de pé, queridos. Amém? Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus.
esvaziar de mim. Quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde me esconderei, pois só o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Aleluia. Ensina-nos a ouvir o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão, exalta o Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus te abençoe. O Senhor esteja te sustentando. A Nádia ainda tem ainda dos tickets ainda. Então, pessoal que quer participar aí do sorteio de uma cesta de chocolate, não é? Está sendo revertido para o evento lá do RS 16, tá? Então procurem aqui a Naide, R$5, não é? O chocolate é diet, não engorda, só engorda quem come, viu? Pode ficar tranquilo que a gente ora, repreende as calorias, né, Diogo? Fica tranquilo, não é? Beleza. Então, aqueles que não participaram ainda, querem participar, procurem a Naide ali. Custa R$5 o ticket para fazer parte desse sorteio. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor te conduza na paz. E no próximo domingo, em nome de Jesus, estaremos aqui reunidos para juntos, mais uma vez como igreja, adorar, bendizer e celebrar o nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, hoje e pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Vai na paz até o próximo culto, em nome de Jesus. Sacrifício e adoração.